Olá, querido estudante. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e a nossa aula hoje é uma aula que a gente vai tratar dos princípios da química inorgânica. É uma aula voltada para alunos do segundo ano do ensino médio. Mas considerando que nós vamos lidar com materiais do cotidiano, todos vocês estão convidados. Porque a habilidade a ser desenvolvida nessa aula vai ser compreender que as soluções apresentam um comportamento ácido, básico ou neutro. Para atingir essa habilidade, nessa aula nós vamos demonstrar procedimentos simples para a identificação do caráter ácido, básico ou neutro de soluções por meio de indicadores ácido-base e introduzir a escala de pH e aplicação de indicadores ácido-base. Vamos partir para a definição operacional de ácidos e bases. Bom, ao longo do tempo, sempre observa-se que no cotidiano a gente tem frutas como limão, que apresentam sabor azedo, acerola, enquanto outras, caju, banana verde, que apresentam sabor o quê? Adstringente, aquele que prende na boca. Essa definição baseada nos órgãos do sentido, ela não é a mais adequada, né? O sabor azedo e o adstringente, que é uma das características primeiro a ser utilizada para classificar os materiais em ácido ou básico, as soluções em ácidos ou básicas, chama-se atenção para o seguinte: provar toda e qualquer substância a fim de classificá-la é, no mínimo, um procedimento tolo e muito perigoso e que jamais deve ser feito. Então, a definição operacional de ácido e bases são: bases possuem sabor adstringente, são sólidas à temperatura ambiente, são substâncias iônicas, são corrosivas. Já a definição operacional e funcional de ácidos são substâncias que possuem sabor azedo, são corrosivas, reagem com os metais liberando gás hidrogênio. Essas são as definições básicas. Agora, como identificar se um meio é ácido ou básico sem fazer uso dos órgãos do sentido? Aí entra os indicadores, que são substâncias cujo comportamento, a cor, modifica em função do meio na qual elas estão. Por exemplo, os ácidos são substâncias que avermelham o papel de tornassol azul e as bases azul no papel de tornassol vermelho à direita. Então aqui eu tenho papel de tornassol que é um indicador ácido-base sintético. Quando colocado na presença do limão, que é um meio ácido, ele adquire uma coloração o quê? Vermelha. No entanto, quando colocado no sabão, que é uma substância básica, ele adquire a tonalidade azul. Outro exemplo de indicador, a fenolftaleína, que permanece incolor se o meio for ácido, mas adquire a coloração rosa quando o meio é básico. Então, vamos para a definição de indicadores. Indicadores ácido-base são substâncias, é uma substância que apresenta uma determinada coloração em meio ácido e outra em meio básico. Aí a gente tem como exemplo a fenolftaleína, que fica incolor em meio ácido e rósea em meio básico.
o papel de tornassol, que fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Agora, existem os indicadores naturais, porque, na verdade, os alquimistas, eles utilizavam para identificar a acidez ou não do meio, eram indicadores naturais. Percebiam-se que algumas plantas, o suco de algumas plantas, né, eram capazes de modificar a cor. Elas mudavam de cor conforme a acidez ou basicidade do meio. Então, entre esses materiais, tem o extrato de repolho roxo, suco de uva, suco de amora, extrato de hibisco, que são indicadores naturais. A solução de fenolftaleína, azul de bromotimol, são indicadores sintéticos. E aqui eu tenho no cotidiano exemplo de soluções ácidas, refrigerante, água que boa, as águas que a gente usa para limpeza em casa, vinagre, solução de bateria. E aqui outros materiais também que são considerados básicos. Nesses materiais aqui a gente tem soda cáustica, amônia, leite de magnésia, que são exemplos de materiais o quê? Básicos. E aí nessa hora tem que ficar atento a esse sinalzinho aqui. O que esse sinalzinho significa? Que são materiais que são o quê? Altamente corrosivos, corrói. Então, o contato com esses materiais aqui leva você a ter sempre água por perto, porque você precisa lavar as mãos caso você entre em contato. Outra propriedade das substâncias básicas, elas são escorregadias quando em contato com a pele. Aí, eu trouxe alguns materiais aqui, para a gente identificar. Aqui eu trouxe um indicador natural, que é o suco de repolho roxo, o azul de bromotimol e a fenolftaleína, que são o quê? Indicadores. Algumas substâncias que são presentes no nosso cotidiano. Material de limpeza, limpar banheiro, limpar superfície, tirar gordura, desengordurante, vinagre, solução de vinagre, detergente, sabão em barra, abacaxi, limão, que são exemplos de substância, e soda cáustica, que eu já coloquei as lâminas, as camadinhas aqui dentro, tá? Vamos testar se esse meio é um meio ácido ou se esse meio é um básico, usando os indicadores. Então, aqui eu tenho soda cáustica, hidróxido de sódio. Então, eu tenho as escamas de soda cáustica. Coloquei água e coloquei água. E aí eu vou pegar o mesmo indicador, vou pegar um indicador natural, que é a extração de repolho roxo. Antes de colocar, eu vou colocar a luva para evitar o contato. Eu falei com vocês que esses materiais são materiais corrosivos. Inclusive, para ser corrosivo, a recomendação às pessoas que trabalham com limpeza, daí a necessidade delas usarem sempre luvas ou botas, ter um contato mínimo com a pele, com esses materiais, e quando tiver contato, usar sempre muita água, bastante água para limpar. Então, soda cáustica, eu vou colocar repolho roxo,
o indicador repolho roxo. Percebam que a solução adquiriu o quê? Coloração verde, na presença do repolho. Agora, eu vou utilizar outro indicador, que é a solução de fenolftaleína. Percebam que mudou a coloração. Então, aqui são dois indicadores diferentes que eu pude usar para identificar a acidez ou basicidade do meio. Agora, eu vou pegar um material, outro material. Vou pegar o limão. Então, aqui eu tenho esse material e esse material, um pouquinho de cada. E eu vou colocar o indicador nesse meio ácido. Percebam que o indicador, o extrato de repolho roxo, ele adquire coloração vermelha quando na presença do ácido. E eu vou pegar a fenolftaleína e vou colocar em meio ácido. Percebam que em meio ácido, a fenolftaleína ela permanece o quê? Incolor, conforme eu disse lá em cima. E para fechar, eu tenho o azul de bromotimol, que é outro indicador, que eu vou pegar dois materiais aqui. Eu vou pegar o limão, que é um ácido, que é um material, uma substância ácida. Gente, as frutas, elas mudam de cor a partir do momento que elas ficam maduras e muda o sabor, porque muda também o pH do meio. Elas tornam-se mais ou menos ácidas. Vou colocar um pouco de água. E aí a gente vai verificar, nós vamos verificar a presença, como que o azul de bromotimol, ele se comporta em meio ácido, que é um outro indicador. Então, aqui eu tenho azul de bromotimol em meio ácido. Ele adquire o quê? A coloração amarela. E agora, vou colocar novamente o repolho roxo, de novo aqui. Aqui você tem novamente uma substância ácida. Aí dá para você identificar muitas coisas. Na verdade, as cores ficam bonitas. E essa é só para mostrar para você o que é um indicador ácido-base e como que eram feitas para identificar se um meio era ácido e se um meio era básico. Bom, mas qual a importância de eu saber se um meio é ácido ou se um meio é básico? Aí vai depender, um fator importante é a questão do pH do solo. Solos ácidos ou básicos, às vezes ele se torna totalmente improdutivo, ou então o próprio sabor das frutas produzidas em determinado solo, ou a cor, modifica conforme a acidez ou basicidade desse solo. Por exemplo, as flores de hortênsia, que podem ser rosa ou azul, conforme o pH do meio. E aí, vamos para a segunda parte, que é a parte de arrênios, quando se trata de conceito para ácido e base. Aí a gente já tem a gente já tem arrênios depois, que ao testar a condutividade elétrica desses materiais, ele percebeu que as bases
sempre conduziam corrente elétrica. Embora elas são substâncias iônicas. Então, a explicação para arrênios é: os ácidos, embora não fossem substâncias iônicas, eles conduziam corrente elétrica quando dissolvidos em água. Então, aqui eu tenho o hidróxido de sódio, que é uma base. Ele está o quê? Sólido. Não conduziu, a lâmpada não acendeu. Ácido clorídrico em meio ácido, gasoso, que não natural ele é gasoso, também não conduziu. Mas quando dissolvido em água, o que aconteceu? A substância dissolveu. Aí criou-se a teoria de Arrhenius para o conceito de ácido e base. De acordo com Arrhenius, bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, conduzem corrente elétrica. E por que ela conduz em corrente elétrica? Porque ela sofre dissociação iônica, separa-se os íons. E um dos íons presentes nesse meio é o íon OH-. Então, nos meios básicos aqui, existe grande quantidade de íon OH-. E qual o conceito de ácido de Arrhenius? Substância que, quando dissolvida em água, libera como cátion o íon H+. Os ácidos, por serem substâncias moleculares, eles sofrem ionização quando colocado em água. Existem outras definições para ácido, mas o que a gente mais usa e o nosso propósito nesse momento é falar dos ácidos de Arrhenius. Então, base, todo composto que dissolvido em água sofre dissociação, libera o íon H+, e ácido libera como cátion o OH-. O H+, base OH- e ácido H+. O meio considerado ácido era o meio que tinha maior quantidade de H+. E aí a gente fala da escala de pH. A escala de pH é a que determina a quantidade de ácido, a quantidade de H+ e de H- que tem numa solução. Veja bem, quando a concentração, quanto menor o valor do pH, mais ácida vai ser a solução, ou seja, maior vai ser a concentração de íons H+. Se a quantidade de H+ e de OH- forem iguais, o meio ele vai ser o quê? Neutro. Agora, quando a quantidade de OH- for maior do que a quantidade de H+, aí vai ter-se um meio básico. E aí, a medida para calcular a concentração de íons H+ e OH- numa solução é feito aplicando logaritmo. Acontece que, ultimamente, já tem alguns instrumentos, alguns aparelhos muito legais que eles já conseguem identificar a acidez de um meio. Ou seja, ele vai identificar o valor do pH do meio. Ao você ler, aí você só tem que saber o que é um ácido e o que é uma base e saber relacionar com o pH do meio. Esse é um aparelho muito utilizado para medir a acidez de piscina. E esse aqui, ó, é só mergulhar na solução que ele vai fazer o registro da concentração de H+ e da concentração de OH-. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma solução que o pH dela é 3 ponto alguma coisa. Por ser uma solução cujo pH é 3 ponto alguma coisa, nesse caso aqui é 3,13. Então, 3,13, pH 3, tá aqui, ó. Esse meio aqui é um meio o quê? Ácido. Agora, se eu mergulho numa solução cujo valor, o mostrador digital, mostre um valor correspondente a 12, aí eu estou falando de uma substância muito básica.
muito, muito básica. Bom, aqui, na tabela, observando a tabela periódica, você consegue observar a solubilidade das bases e as forças das bases. Aí você vai lembrar que um meio muito ácido, ele tem uma grande quantidade de íons. Então, geralmente os ácidos fortes, quando colocado em água, ele ioniza e libera muitos íons. Então, ele é um ácido forte. Já uma base forte é aquela que dissolve muito. Então, quando ela está dissolvida, tem um quantitativo muito grande de grupos OH-. E para fechar a nossa aula, a gente tem um grupo de ácido que nós chamamos de ácidos fracos, um grupo de ácido que a gente chama de ácido moderado e um grupo de ácido que a gente chama de ácidos fortes. Lembrando que quanto mais forte o ácido, mais corrosivo ele é. E aqui tem as referências dos materiais que nós utilizamos para a elaboração dessa aula. O meu muito obrigada e até a próxima.